versos 1 e 2. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cume do Carmelo. Hoje nós vamos falar sobre a introdução deste livro. Nós não vamos expor senão esses 2 primeiros versos, já no final da palestra, e vamos procurar conhecer um pouquinho sobre o homem, o seu tempo e a sua mensagem. Então hoje, basicamente, a nossa palavra será uma palavra introdutória ao livro de Amós. Certamente o livro de Amós é um brado altissonante à igreja contemporânea. Certamente este livro é um forte clamor em relação à justiça social. Deveria ser um livro estudado no parlamento, nas casas de leis, nas salas dos governantes. Deveria ser um livro estudado nos tribunais e, sobretudo, na igreja. Nenhum livro da Bíblia denuncia com tanta veemência o pecado da injustiça social como o livro de Amós. Especialmente quando a nação brasileira se prepara para mais um pleito, quando nós estaremos escolhendo nossos representantes, é extremamente oportuno e pertinente estudar este livro e entender a sua mensagem. O livro de Amós repreende também uma religião formal, uma religião que segue determinados ritos sagrados, mas divorciou a prática daquilo que se crê. Onde tem rituais, onde se tem liturgia, onde se reúne, onde se prega, onde se canta, onde se oferta, mas não há mais nenhuma conexão entre a religião e a vida. E Amós denuncia isso de uma maneira muito forte e até contundente. O livro de Amós denuncia também aquilo que nós poderíamos chamar de uma religião autoindulgente, de uma religião que a pessoa pratica a sua religiosidade porque gosta, porque agrada, porque faz bem, porque tem prazer nestes atos, mas não para perguntar se Deus se agrada desta prática. Se esta expressão religiosa está de acordo com a palavra de Deus e está seguindo os preceitos de Deus. O livro de Amós é considerado pelos estudiosos como o primeiro livro profético escrito. É como se Amós abrisse esta questão da profecia canônica, dos livros escritos, dos livros registrados. E certamente este livro, além de um grande manual de justiça social, ele é um encorpado volume de teologia. E mais do que isso, os estudiosos dizem que é o mais apurado estilo da língua hebraica, da língua original que se tem na Bíblia, é o livro de Amós. Eu queria que você olhasse comigo um pouquinho agora sobre o homem Amós. Quem é este homem? A palavra Amós significa aquele que carrega fardos. E não é por outra razão que este homem tem uma mensagem tão dura, tão solene, tão contundente. O seu nome traduz a sua missão. É um homem que tem um fardo sobre si. E ele procura passar este fardo à nação de Israel. É o peso que ele sente nos ombros de denunciar pecados tão graves, tão sérios, nos mais altos escalões da sociedade de Israel. E ele faz isso com muita seriedade, com muita profundidade e com muita veemência. Se você perceber, Amós não procede da aristocracia judaica, ele não vem das altas classes sociais, nem ele vem da escola profética, ele não é filho de profeta, ele não é profeta,
ele não vem das classes sacerdotais. Este homem emana da classe pobre, porque ele era um pastor. Ele era um colhedor de sicômoros, diríamos hoje que ele trabalhava na agricultura e na pecuária. Ele morava numa região pobre, do sul da Palestina, lá em Judá, na cidade de Tecoa, próxima de Belém. Uma região árida. E de repente Deus o chama deste trabalho pastoril para ir para Israel, um outro reino, sob outra jurisdição política, para se infiltrar nas altas rodas da aristocracia, da classe rica, para diagnosticar os problemas da nação e para denunciar, em nome de Deus, as práticas vis da injustiça social prevalecente naquele reino do norte. Qual é o tempo deste homem? Quando é que ele está se levantando para ser profeta? É muito importante entender isso. Amós profetizou no período áureo, não só de Judá, mas sobretudo de Israel. Em Judá está governando Uzias, um homem piedoso que governou durante 52 anos. E a Bíblia diz que Uzias foi um homem que muito se fortaleceu. Tornou-se grande, formou um grande exército, adquiriu grandes riquezas, tornou-se um homem extremamente poderoso. E o que é triste, que no momento em que ele se tornou poderoso, ele perdeu a sua intimidade com Deus. E ele tornou-se arrogante, orgulhoso, ao ponto de entrar no templo para sacrificar. Quando entra atrás dele, um grupo de sacerdotes e repreende-o. E como o rei não se humilhou diante da repreensão sacerdotal, porque ele sendo rei não era sacerdote, não podia entrar no templo para sacrificar, ele ficou leproso. Diz a Bíblia que naquele mesmo momento brota uma lepra na sua testa, e ele ficou leproso até o dia da sua morte, tendo que viver isolado, e o seu filho começando a governar em seu lugar. Foi nesse tempo que Amós governou. Mas no Reino do Norte, estava vivendo o período chamado Idade de Ouro, porque Jeroboão II tornou-se o maior líder de Israel. Vocês sabem que o reino de Israel, que começou com a morte de Salomão em 931 a.C., teve 19 reis num período de 209 anos. E desses 19 reis, em 8 dinastias, nenhum rei sequer andou com Deus. Todos foram homens ímpios. Mas Jeroboão II foi o maior desses reis. Governou 41 anos. Um tempo de grande prosperidade. Porque foi um tempo em que as nações que circundavam Israel, os grandes impérios, estavam em paz, estavam sossegados, estavam cuidando de outros interesses, de tal maneira que Israel gozou de paz nas fronteiras. E ao mesmo tempo que Israel gozou de paz nas suas fronteiras, gozou de profunda e grande prosperidade dentro das suas fronteiras. E Jeroboão II não apenas enriqueceu-se muito, mas ele conquistou novas terras, expandindo a sua extensão geográfica, a mesma que era do tempo de Salomão. Então foi um rei expansionista, um rei próspero, e um rei que trouxe para Israel grandes conquistas econômicas, por causa do seu engenho administrativo, por causa da sua capacidade administrativa. Amós está nos dizendo com muita clareza um fato acontecido. Ele começou a profetizar 2 anos antes do terremoto. Amós não fala desse terremoto, a não ser citando-o, mas podemos concluir que esse terremoto foi um terremoto que aconteceu no período do rei Uzias, e este terremoto foi tão sério, tão devastador, que séculos mais tarde, Zacarias, capítulo 14, versículo 5, faz referência a ele. Veja você que antes de Deus abalar a nação,
Com a mensagem bombástica, Deus abalou a nação por um fenômeno sísmico. Um abalo físico precede um abalo teológico, um abalo de uma mensagem bombástica que vem à nação. Qual é a mensagem deste livro? Qual é a mensagem central deste livro de Amós? Nós poderíamos dividir essa mensagem em 3 pontos. Primeiro, os privilégios se implicam em perigo. Capítulo 3, versículo 2. De todas as nações, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Privilégio não dispensa responsabilidade. Essa é uma mensagem de Amós. A segunda mensagem de Amós: a história passada não pode substituir o compromisso moral e espiritual no presente. O fato de você ter sido uma bênção ontem não isenta você de ser bênção hoje. O fato de você ter sido cheio do Espírito Santo ontem não desobriga você de ser cheio do Espírito Santo hoje. O fato de você ter sido usado por Deus ontem não desobriga você de andar com Deus hoje. Ou seja, hoje é tempo de andar com Deus. Esta mesma nação abençoada no passado agora está sendo infiel a Deus. E Deus traz o seu juízo sobre ela. A terceira coisa que Amós enfatiza é que a profissão e a prática religiosa são inválidas se não forem seguidas por evidências claras. Ou seja, como é que você pode saber se uma religião é verdadeira? Como é que você pode saber se uma religião agrada a Deus? Você pode saber olhando os frutos daqueles que seguem esta religião. Tiago entendeu isso. A religião verdadeira é esta: você guardar-se incontaminado do mundo e ser carinhoso, gentil, solidário com os órfãos e com as viúvas. Ou seja, se a sua religião não muda o seu viver, não muda a sua conduta, não altera a sua atitude com Deus e com o próximo, essa religião não agrada a Deus. Foi isso que Amós denunciou. O que estava acontecendo no tempo de Amós? Eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos do desvio daquela religiosidade. Amós dirige-se a um povo que tinha sido redimido do cativeiro. Um povo no meio do qual Deus suscitara profetas. Um povo que Deus levantara ali filhos nazireus consagrados a Deus desde o nascimento. Mas este povo se desviou de Deus, ao ponto das mulheres, das mães, se mancomunarem com seus maridos, para ainda mais explorarem os pobres, tomando do pobre o pouco que ele tinha, para eles viverem nababescamente, em palácios, dormindo em camas de marfim, maquinando durante a noite como é que eles fariam para vender o refúgio do trigo por um preço maior, por um peso menor para os pobres, saqueando os pobres na sua angústia e no seu desespero, para acumularem cada vez mais riquezas. A situação era tão grave que Amós levanta a sua palavra contra os pais, contra os filhos, contra os juízes, que estavam também mancomunados com os ricos, vendendo sentenças por dinheiro, para oprimir ainda mais os pobres, roubando-lhes a possibilidade de reivindicar seus direitos. Amós denuncia as negociatas lucrativas atrás dos bastidores. Amós denuncia uma religião cujos sacerdotes não tinham compromisso com Deus, mas defendiam os interesses do governo de Jeroboão II, ao ponto de repreenderem Amós de não profetizarem em Betel, porque lá era o santuário do rei, e não podia ter nenhuma mensagem que contrariasse os interesses do rei. Desta maneira, irmãos, eu fico pensando que Amós poderia se levantar no Brasil, erguer-se em Brasília, ir à Câmara de Deputados, ir ao Palácio da Alvorada,
entrar pelos corredores das casas legislativas, penetrar pelos corredores do poder judiciário, denunciar a religião e a prática religiosa brasileira. Amós é absolutamente atual e pertinente nos nossos dias. Se você perceber, a mensagem de Amós está denunciando as nações vizinhas. O Deus a quem servimos não é um Deus tribal, não é uma divindade tribal. Ele não é apenas o Deus da igreja, Ele é o Deus do cosmos, Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus da história. A soberania de Deus intervém na política externa, internacional. Quando Deus denuncia os pecados de Damasco, da Filistia, de Gaza, de Amon, de Edom, de Moabe, Deus começa a falar da política estrangeira e internacional para chegar no miolo da sua mensagem, denunciar Judá pela sua infidelidade e denunciar Israel pela sua injustiça social. E eu chamo a sua atenção agora para nós olharmos alguns pontos da mensagem de Amós. Primeiro, vamos ver a situação política em que Amós profetiza. Há um ponto que vocês, estudando o livro de Reis e Crônicas, vão entender. Com a morte de Salomão, vocês bem sabem que o filho de Salomão, Roboão, começa a reinar em seu lugar. E diz a Bíblia que Salomão construiu um grande reino com muito luxo, com muita riqueza, com muita pompa. Mas via de regra, quando um governo tem muita pompa, o povo paga a conta. O povo paga a conta. E não foi diferente com Salomão. Transição de governo é tempo de fazer reivindicações. E o povo então vai ao Roboão e disse, olha, os impostos estão muito pesados. Nós não aguentamos um imposto tão pesado. Alivia a carga tributária. E diz a Bíblia que Roboão busca o conselho dos anciãos, e os anciãos dizem para ele, olha, atenda o povo. Escute o povo. Não satisfeito com esse conselho, ele procura conselho no meio dos jovens, e os jovens disseram para ele, olha, você quer governar, você quer ser respeitado, endurece com esse povo. Você tem que tratar esse povo no chicote. Você tem que dizer para esse povo que o seu dedinho mínimo é mais forte do que o braço do seu pai. Põe mais impostos sobre esse povo. Governa com rigor sobre ele. E diz a Bíblia que o rei imaturo, inexperiente, vaidoso, resolve seguir o conselho dos jovens. E com isso, o reino de Israel foi rasgado. E 10 das 12 tribos seguem a liderança de Jeroboão I. E formam o reino do norte. Mas este rei, Jeroboão I, pensou o seguinte, como é que eu vou fazer com as minhas 10 tribos, para mantê-las unidas, para mantê-las debaixo do meu governo, para não perder a minha liderança política? Sabe o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, a vida de Israel gira em torno da religião. Se o meu povo for para Jerusalém, para prestar culto lá em Jerusalém, no Reino do Sul, eu vou acabar perdendo o meu povo. Eu vou acabar perdendo o meu poder político, a minha influência política. E o que é que o rei fez? Ele construiu novos santuários. Em Betel no sul, em Dan no norte, em Gilgal, em Berseba. Sobretudo, no templo do norte e do sul, de Dan e de Betel, ele construiu 2 bezerros de ouro. E disse para o seu povo, vocês não precisam mais ir para Jerusalém adorar. Vocês adorem aqui mesmo no santuário que eu levantei. Esses bezerros de ouro agora são os nossos deuses. Eles nos tiraram do Egito. E desta maneira, diz a Bíblia, que o povo não ia mais para Jerusalém adorar. E eles começaram a adorar a Deus por meio da idolatria. Leia o relato dos reis de Israel. E vocês vão ver um estribilho que todos os reis que sucederam Jeroboão I, inclusive esse aqui, Jeroboão II, andaram nos caminhos de Jeroboão. Ou seja, usaram a religião para servir aos seus interesses políticos. Não é isso que você está vendo hoje? Não é isso que você está assistindo agora? Eu fiquei perplexo e chocado, por que não dizer escandalizado, quando li na Gazeta
que alguns grupos religiosos evangélicos no Espírito Santo estão disciplinando seus pastores se não derem apoio maciço aos seus candidatos. Irmãos, isso é um escândalo. Isso é uma ignomínia. Isso está em desacordo com o princípio da palavra de Deus. Quando a religião passa a se tornar apenas um segmento de cabresto para servir a interesses de líderes inescrupulosos. Era isso que estava acontecendo em Israel há 2.800 anos. E a partir de agora, se você perceber, essa situação política leva o reino do norte a um estado de rebelião contra Deus, de apostasia religiosa e de completo afastamento dos princípios de Deus. Vamos ver a situação econômica. Como já lhes disse, Amós profetizou num tempo de grande riqueza, porque tinha paz nas fronteiras, porque Israel estava ampliando as suas fronteiras, dominando as rotas comerciais e tendo muitos lucros, ao ponto de os ricos possuírem diversas casas. Você pode ler isso no capítulo 3:15. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Gente que tem casa de inverno, quando está fazendo inverno vai para lá, quando está fazendo calor vai para a casa de verão. Tem casa de marfim, onde se adorna com pedras preciosas as casas. Se você perceber no capítulo 6, versículo 4, a riqueza era tal, que diz o texto, que eles dormiam em camas de marfim, e se espreguiçavam sobre o leito, comendo os cordeiros do rebanho, os bezerros do cevadouro, cantavam à toa ao som da lira. Imaginam vocês o conforto, o luxo? Se você perceber, a situação era tal, que eles não queriam se privar de nenhum conforto. Olha aí, capítulo 3, versículo 12. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto-cama e parte do leito. E você vê ainda no capítulo 4, versículo 1, ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dai cá e bebamos. Você pode notar isso. Capítulo 6, versículo 6, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Irmãos, não é isso que nós estamos vendo? Há poucos dias, um desses políticos que eram tão defensores do povo e que tinham um discurso social tão veemente na nação brasileira, foi flagrado em São Paulo, num jantar, onde se pagou R$6.000 numa garrafa de vinho. Há poucos dias li numa revista de bordo, de que no Brasil, há garrafas de vinho que custam R$23.000. E esse não é o problema é que tem alguém que bebe. Isso é um insulto à pobreza. Quando há pessoas nesse país que passam a vida inteira e não conseguem juntar R$23.000. Era essa a situação de Amós. E esse pastor com a pele bronzeada, vivendo as agruras de uma região desértica, vai para Samaria, vai para Betel e não pode calar a sua voz diante de tal situação. Olha a situação da ganância, capítulo 8, versículo 5. Olha o versículo 4, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Que situação dramática! Vamos ver a situação moral. Como é que estava? Talvez, irmãos, ninguém trabalhou com tanta veemência essa questão do problema moral, e não é apenas o povo de Deus, não. Se você perceber, Amós está denunciando as nações, não é por causa da lei de Deus. Essas nações não tinham a lei de Deus, nem Damasco, na Síria.
nem Gaza, na Filistia, nem Edom, nem Moabe. Mas por que Deus está sentenciando essas nações? Por causa da luz interior, a lei moral, que segundo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 2, Deus colocou em cada ser humano. Não é preciso ser evangélico, não é preciso ser convertido para ter responsabilidade moral diante de Deus. Porque Deus colocou uma lei moral dentro do homem e ele está obrigado a ser responsável diante de Deus por esta lei moral. Mas quando volta para Judá, o profeta Amós denuncia Judá por ter abandonado a lei de Deus. Por pecar, não contra a luz da consciência, mas contra a luz da revelação de Deus, da verdade revelada de Deus. De tal maneira que, quando o povo de Deus peca, ele peca duplamente. Ele peca contra a luz da consciência e ele peca contra a luz da verdade revelada de Deus. Ele é duplamente culpado. Mas se você perceber, irmão, um problema mais grave da questão moral é que aqueles que deveriam fiscalizar as leis, fazer cumprir as leis, eram aqueles que maquinavam. Você viu no jornal de ontem a denúncia lá em Curitiba daqueles policiais que vão assaltar os carros. Quando a população espera que o policial esteja na rua para proteger o seu patrimônio e a sua vida, eram eles que estavam roubando. Olha o que está acontecendo em Israel. Capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Capítulo 2, versículo 6. Que coisa triste, quando o poder judiciário está corrompido, levedado pelo veneno da corrupção, e não mais aplica a justiça, não mais fiscaliza o cumprimento das leis, e não mais é agente da justiça, pelo contrário, foi comprado, subornado para corromper e ser corrompido. Mas vamos ver a situação espiritual. O sistema de adoração em Israel estava totalmente corrompido. Eles estavam adorando um bezerro de ouro. Eles tinham profetas de conveniência e tinham sacerdotes que zelavam para que ninguém falasse nada que contrariasse os interesses do rei. Se você pensar que a religião lá era uma religião apagada, sem vigor, sem entusiasmo, sem liturgias pomposas, você está equivocado. Havia muita religiosidade. Abra sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 5. Versículos 21 a 23, olha o que estava acontecendo com a religião em Israel. Diz ele, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Ou seja, Amós está dizendo que a liturgia do culto não tem nenhum valor para Deus, se ela não é acompanhada de uma vida de justiça, de obediência, de fidelidade a Deus e de amor ao próximo. Vamos ver outro ponto, a divisão deste livro. Se você perceber, é muito clara a divisão do livro. Capítulo 1 e 2 do livro de Amós é uma mensagem de advertência de Deus, de juízo de Deus às nações vizinhas, a Judá e a Israel. Você percebe a pedagogia de Amós. Amós era um homem que, embora pastor, mas entendia de comunicação. Porque ele não começa atacando Israel. Ele começa atacando os inimigos de Israel. E eu fico imaginando Amós numa praça pública pregando esse sermão. Eu fico imaginando que quando ele começa denunciando os pecados de Damasco, o povo da praça começa a aplaudi-lo. Quando ele começa a denunciar os pecados dos filisteus, o povo dá gritos de alegria. Quando ele começa a anunciar o fogo de Deus sobre Edom, sobre Amon, sobre Moabe, o povo diz, amém, irmão, continua. Mas de repente ele emboca a trombeta sobre Judá. E os israelitas começam a tremer. E ele deixa a conclusão do seu sermão para Israel.
E ele foca em Israel, e ele toca a trombeta em Israel, e denuncia de maneira tremenda, radical, abrupta e fortíssima os descalabros e as iniquidades de Israel. Então ele vai de fora para dentro, e ele culmina esta mensagem aqui em Israel. Então os 2 primeiros capítulos tratam desta matéria. Capítulo 3, 4, 5 e 6 são discursos de Amós, tratando de pecados específicos de Israel. Agora, a partir do capítulo 2, ele esquece as nações e volta-se especificamente para o reino do norte, para o reino de Israel, onde ele vai focar sua profecia. Já os capítulos 7, 8 e 9, ele vai falar sobre algumas visões que vão fortalecer e clarear ainda mais as suas mensagens. Agora ele vai falar por ilustração, por figuras. E só no capítulo 9, a partir do verso 11 a 15, é que ele vai trazer uma palavra de restauração, a restauração espiritual de Israel, que é uma palavra profética. Eu queria que você acompanhasse comigo um pouco, e eu vou ser bem breve, sobre a teologia de Amós. Qual é a teologia que você vê nesse livro? Primeiramente, vamos ver o conceito de Deus. E é muito bonito você perceber que Amós apresenta Deus como o Senhor da história. Deus tem uma palavra para as nações estrangeiras, para as nações gentílicas. Deus é o Senhor de todas as nações. Se você pensa que Deus só se interessa por coisas chamadas espirituais e que Deus se limita aos templos evangélicos, você está equivocado. Deus se importa com a guerra do Líbano. Deus se importa com a ONU. Deus se importa com a injusta distribuição de renda no mundo. Deus se importa com essa situação vexatória e dramática dos criminosos, coordenando ainda o crime mesmo de trás das grades. Porque estão mancomunados com esquemas de corrupção em todos os níveis da nação. Deus reina sobre o cosmos, sobre as nações, sobre todos os acontecimentos. Deus se importa, porque Deus se importa com os seus filhos e com as pessoas. Segundo lugar, ele apresenta Deus como Senhor da natureza física. É Deus quem traz o terremoto, é Deus quem traz a calamidade, é Deus quem traz a peste, é Deus quem traz a fome. Irmãos, se nós não entendermos a soberania de Deus na história, nós corremos até o risco de atribuir a Satanás alguma coisa que Deus está fazendo. Quantas vezes eu já escutei, quando acontece uma catástrofe natural, pessoas dizem, é o diabo que está fazendo isso. Pode ser Deus. Pode ser Deus. O livro de Apocalipse nos mostra que os juízos de Deus, as trombetas de Deus que são tocadas, são juízos de Deus para chamar os homens ímpios ao arrependimento. Terceiro lugar, Amós apresenta Deus como Deus da justiça. O que mais chocou Amós é que em Israel as pessoas praticavam injustiças clamorosas e se escondiam dentro do templo, atrás de liturgias pomposas, tentando abafar a própria voz da consciência com os seus cânticos, tentando subornar a Deus com um culto hipócrita. E então Amós tira a máscara e diz o seguinte: Deus quer, em vez de cânticos e barulho de liras, Deus quer que a justiça corra. Deus quer que a verdade seja vivida. Segundo lugar, irmãos, vamos ver qual é a teologia de Amós acerca da eleição divina. Israel entendeu equivocadamente a eleição. Você nota aí no capítulo 3 de Amós, versículo 2, uma coisa interessante, nós já lemos esse versículo, mas vamos repetir: de todas as famílias da terra, somente a vós outro vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Ainda hoje algumas pessoas entendem errada a doutrina da eleição. Quantas pessoas que creem nessa doutrina e usam essa doutrina para justificar o seu relaxamento moral. Bom, eu sou escolhido de Deus, estou tranquilo, estou seguro, nenhum mal me acontecerá, posso viver uma vida acomodada, frouxa,
pecaminosa. Porque Deus nunca vai me condenar, eu sou eleito. Israel pensou assim, que Deus o tinha escolhido para viver acomodadamente no pecado. E Amós denuncia isso. Não é verdade isso. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Paulo diz o seguinte, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E não para viver no pecado. Então, se alguém está vivendo no pecado, querendo achar que está seguro porque é eleito vivendo no pecado, está equivocado. Deus nos elege não para o pecado, Deus nos elege para a santidade. A única prova de que alguém é eleito é se ele é santo. Vamos ver outra coisa. Qual o conceito do culto e da vida religiosa? A teologia do culto e da vida religiosa. Em poucas palavras, Amós está dizendo para nós o seguinte: se o culto do templo não está casado com o culto da vida, questione a sua religião. Se você pensa que você pode agradar a Deus vindo ao templo, mas durante a semana você está fora da vontade de Deus, questione a sua espiritualidade. Se o que você faz nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua maneira de encarar o ganhar dinheiro e o gastar dinheiro, se nos seus negócios você não é honesto, você não é justo, se você gosta de passar a perna nas pessoas e ser desonesto nas suas transações comerciais, pare para refletir. Porque então a sua religião é vã. Ela não tem valor aos olhos de Deus. Qual era o conceito que Amós tinha de pecado? Quarto lugar. Para Amós, pecado era uma rebelião contra a bondade de Deus. Irmãos, esse povo foi alvo da bondade de Deus. Deus chamou esse povo. Deus tirou esse povo do cativeiro. Deus deu profetas para este povo. Deus levantou no meio desse povo filhos consagrados, nazireus. Deus protegeu esse povo. Deus guardou este povo. Deus deu promessas para este povo. Deus deu a sua santa lei para este povo. Mas a despeito de tantas as dádivas e bênçãos da bondade de Deus, este povo ingratamente rejeita este Deus. Persegue os seus profetas. Fecha os seus ouvidos à sua voz. Isso é pecado. Denuncia Amós. Finalmente, qual é o conceito de renovação de vida para o profeta Amós? Olha aí comigo, por favor. Capítulo 5, versículos 14 e 15. Como é que se restaura a vida? E Amós diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Olha o versículo, capítulo 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. De que maneira que a vida pode ser restaurada? Quando o povo busca a Deus e quando o povo busca obedecer à lei de Deus. Aí existe restauração. E eu quero terminar examinando brevemente com você esses dois versículos lidos. Você vai ver aí algumas coisas importantes sobre o método de Deus de chamar as pessoas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus geralmente vem sobre homens de humilde nascimento. Versículo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa. Deus às vezes surpreende para falar à classe aristocrata de Israel. Deus não vai chamar uma pessoa da aristocracia. Deus vai chamar um pastor de pele bronzeada, de pés descalços, um homem sem formação, numa escola de profetas, porque a Bíblia diz que Deus chama as coisas loucas, as coisas fracas, para envergonhar os fortes. Deus continua fazendo isso. Segundo lugar, o chamado de Deus toma homens de humilde condição e os coloca nas mais altas esferas da vida. Amós foi chamado para advertir as pessoas de maior posição em Israel, para denunciar o pecado nos palácios, nas casas de marfim, naqueles que viviam
acomodadamente no seu conforto. Terceiro lugar, o chamado de Deus geralmente vem aos homens em tempos especiais. Primeiro, era um tempo de prosperidade econômica. Segundo, era um tempo de corrupção moral. E terceiro, era um tempo de grandes catástrofes naturais. Deixa eu pegar um gancho aqui, irmãos. Há uma posição muito equivocada na igreja evangélica brasileira, influenciada na década passada, de que prosperidade financeira é sinal inequívoco da bênção de Deus. Pregou-se a teologia da prosperidade. Se você é piedoso, você tem que ser rico. Se você é abençoado, sua vida financeira tem que estar crescendo continuamente. Deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, a prosperidade é Deus quem dá. Deus dá prosperidade. Mas nem toda prosperidade é sinal da bênção de Deus. Quando a prosperidade é fruto do trabalho honesto, honrado, ela é bênção. Mas quando tem prosperidade financeira, como fruto de ganância, de avareza, de desonestidade, esta prosperidade, longe de ser sinal de bênção, ela é sinal de decadência. Decadência. Quando você lê o livro de Tiago, a carta de Tiago, ele diz que o dinheiro dessas pessoas ricas, que retiveram com fraude o salário do jornaleiro, vai se tornar combustível para queimar as suas carnes. Então a prosperidade em Israel não foi sinal de bênção de Deus, coisa nenhuma, foi sinal de decadência espiritual, porque foi uma riqueza adquirida desonestamente. Quarto lugar, o chamado que vem de Deus é geralmente um chamado para entregar uma dramática mensagem. Irmãos, não era fácil ser profeta como Amós. Deus tinha chamado Amós para um ministério nada popular. Amós não era um cidadão que as pessoas gostavam de ouvi-lo. Certamente não se chamava Amós para tomar um cafezinho em casa. Ele era persona não grata na sua nação. Ele era uma pessoa profundamente desagradável. E notem vocês, que o seu julgamento é pleno de autoridade em sua origem. Ele diz aí, o Senhor rugirá de Sião. Ele está falando que é o próprio Deus Jeová, o próprio Deus Javé, é que está se levantando para trazer essa palavra. Segundo lugar, o julgamento é como alto rugido em sua natureza. O Senhor rugirá de Sião. Ele olha Deus como um leão. Está rugindo. E o leão ruge. Não é depois que pega a presa. O leão ruge para pegar a presa. Uma das coisas que me impressiona quando eu vou assistir este canal dos animais é que o leão, ele ruge, porque o seu rugido é temido por todos os animais. Então, quando ele ruge, o animal sai com medo, desabalado. Ele ruge para que a presa saia. E ele pega essa presa. E quando ele pega a presa, ele sufoca a presa, para que ela não tenha capacidade de se soltar. O que Amós está dizendo, é que Deus está rugindo, e haverá o castigo, e haverá a sentença, e haverá o juízo sobre a nação de Israel. Irmãos queridos, essa é uma mensagem seríssima de Amós, porque que quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus diz que vou julgar, Ele julga. Deus não é homem para brincar. E a nação de Israel, que está vivendo um tempo de prosperidade e riqueza, em breve tempo cairia debaixo de opróbrio, de miséria e de cerco do inimigo. Terceiro lugar, o julgamento é específico em seu desígnio. Olha, por favor, que o texto está dizendo no versículo 1, é a respeito de Israel. É a respeito de Israel. E finalmente, o quarto, o julgamento é terrível em suas consequências. Olha aí o versículo 2. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cume do Carmelo.
Quando Deus se manifestar no seu juízo, os pastores estarão de luto, porque não haverá pasto, não haverá ovelha. E o cume do Carmelo, um lugar verdejante, bonito, vai estar completamente desolado e seco. O profeta estava anunciando aí que o juízo viria. E não tardou para que a Síria viesse, cercasse Israel e levasse Israel cativo, para nunca mais voltar. E eu termino esta palavra dizendo uma coisa para nós. Levemos Deus a sério, porque Ele é o Deus do juízo. E o juízo começa na casa de Deus. Quando Deus fala, Deus cumpre. Ele é fiel e verdadeiro, tanto nas suas promessas de graça, quanto nos seus juízos. Irmãos, eu quero convidar vocês, em nome de Jesus, para orar por este programa da exposição de Amós. Eu gostaria de contar com a continuação da participação desses irmãos aqui nas quartas-feiras. E eu estou certo de que a mensagem de Amós é uma mensagem para a igreja e uma mensagem para o mundo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque nesta noite podemos vir à tua casa, para estudar a tua palavra, para te adorar, para celebrar o teu glorioso nome, e para reconhecer a tua grandeza, a tua majestade e a tua soberania. Bendito é o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus das nações, tu és o Deus da igreja. E nós te adoramos porque um dia recebemos a tua palavra e fomos transformados pelo evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Permita que vivamos de modo digno do evangelho e sejamos testemunhas neste mundo, como os luzeiros a brilhar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Aplica esta palavra em os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o rebanho de Cristo, agora e sempre. Amém.